E a gente está nessa segunda-feira, é impossível não olhar, analisar e repercutir o domingo que tivemos, domingo de eleições municipais, dando cara nova ou seminova para o Brasil inteiro. 11 capitais já têm prefeito, 15 capitais vão para o segundo turno e entre elas está Porto Alegre, que chegou muito próximo de fechar ainda no primeiro turno. Sebastião Melo, candidato, atual prefeito e candidato à reeleição, teve 49,72% dos votos válidos. E é com ele que conversamos neste momento. Prefeito Sebastião Melo, muito bom dia. Tudo bem, Sabrina? Meu abraço aí para ti, para o Paulo também e para os nossos ouvintes amigos, né? Bom dia, prefeito. Obrigada por nos atender nessa manhã. Imaginamos o cansaço que se tenha num dia seguinte às eleições. E queria saber qual a sua estratégia agora para esse curto período de campanha até o segundo turno, quando a gente tem dados que chamam muito atenção, que a gente vinha discutindo agora há pouco em análise, por exemplo, da abstenção, né? 31,51%, chegando a 345.544 eleitores aptos a votar, a superior, inclusive, à votação que o senhor teve. Qual é a estratégia para esse segundo turno? Sim. Bom, Sabrina, primeiro eu quero agradecer muito à população de Porto Alegre por esse reconhecimento de quase 50% da população, né, de ter votado, né, na nossa proposta, né? E a regra do jogo é clara: se tu não fizer 50 mais 1, você vai para o segundo turno. Eu sempre trabalhei com essa expectativa na eleição em Porto Alegre-Grenal, né? E estamos no segundo turno. Então, nossa meta foi atingida, está no segundo turno, né? Bom, agora, hoje à tarde vou fazer uma reunião da coordenação da campanha, um pouco mais tarde, porque eu já estou também no exercício da prefeitura e vou dividir o meu tempo aqui com o prefeito. E a gente vai começar a definir, né, essa estratégia de segundo turno. Não é uma nova eleição, né? Não dá para dizer isso. É uma eleição dentro da eleição, onde da nossa parte nós vamos reafirmar as nossas posições. Acho que agora fica mais claro para a população, inclusive para esse eleitor que não votou. E ele não votou porque talvez ele, por mil razões, né? Ele não acompanhou o processo. Tem a questão das enchentes também, muita gente, eu não analisei os dados ainda, mas teve talvez muita gente dessas regiões. Então talvez esse eleitor agora, ele vai ser um pouco mais despertado, pois, opa, a eleição não terminou, ficaram 2 candidatos, eu vou dar uma olhada um pouco melhor. Eu não creio que a gente vai diminuir sensivelmente essa abstenção. Eu já fui um agente político que defendi muito o voto obrigatório, Sabrina. Hoje eu sou, já há muito tempo, defensor do voto facultativo, porque eu acho que quem não acompanha a eleição, o processo, tem o direito de não votar, e não votar hoje no Brasil não tem nenhum problema, a pessoa não vota, não tem nenhuma penalidade maior. Então, acho que esse é um dos temas, mas o principal tema da eleição são os projetos que estão em julgamento, né? E acho que é isso que vai balizar a eleição aí do eleitor no segundo turno. Nós somos uma candidatura que representamos um governo que diminuiu muito impostos, que aposta no empreendedorismo, que governa para todos, mas tem um olhar muito especial para os que mais precisam. E aí nós vamos poder dialogar no frente a frente, tempo igual para todo mundo, e vamos em frente. Dia 27 temos então uma segunda decisão e vamos trabalhar muito para poder vencer a eleição, respeitando quem pensa diferente, fazendo uma campanha alto nível. Acho que quero cumprimentar aqui os meus oponentes, as minhas oponentes, porque eu acho que Porto Alegre deu um bom exemplo de civilidade na eleição. Acho que a eleição é batalha das ideias e não questões pessoais, não? Prefeito, usando a metáfora que o senhor usou ontem e repete aqui conosco, usando o futebol, né, para falar de um segundo tempo, a impressão que fica, faltando ali 0,3% dos votos para o senhor matar a charada no primeiro turno, é como se o senhor tivesse levado um gol nos acréscimos, é isso? Mas eu não concordo com isso, Paulo. É o seguinte, que se eu trabalhasse com essa hipótese de ganhar a eleição do primeiro turno, talvez tu tinha razão na tua pergunta, mas eu sempre trabalhei. Eu não sei se ia fazer 45, 46, 42. A gente trabalhou e a gente fazia pesquisa, e as pesquisas mostravam exatamente isso, né? Aliás, esse é um caso a ser estudado com algumas empresas de pesquisa, né? Porque
teve pesquisa que me deu na reta final 32% dos votos, né? Uma tal de Atlas aí, que é um caso de polícia, né? Porque eles fazem uma pesquisa por internet, mandam o link para todo mundo, não pergunta se a pessoa votou na cidade e divulga como se fosse uma coisa séria, entendeu? Eu acho que pesquisa no Brasil tem que ser... Isso é um assunto que eu já tratei disso várias vezes. Na eleição passada, se dependesse de pesquisa, eu não era o prefeito, não. Mas as nossas pesquisas sempre apontavam exatamente o que aconteceu. A gente podia ter uma eleição no primeiro turno, na reta final, isso brotou, mas durante toda a eleição se brotava uma eleição no segundo turno, né? E eu trabalhei com essa hipótese, olha, vamos trabalhar, até porque tu sabe que em campanha também tem, né, os ufanistas, tem aquelas pessoas que, em vez de fazer análise política, fica achando que o seu desejo é mais importante que a realidade. Eu dizia, ó, gente, vamos trabalhar para o segundo turno. Então, para mim, foi uma grande alegria comemorar esse resultado, porque depois de toda a enchente, de tudo que aconteceu, acusações de que o Mello era culpado da enchente, toda essa bateção da oposição, tu sair da eleição com 47,72, 0,28% para fazer o 50%, quer dizer, é uma grande vitória no primeiro turno. E agora estamos prontos para fazer o segundo turno. Então não tem frustração, não tem muita alegria, viu? Muita alegria e muito agradecimento à população. Prefeito... Sim. Prefeito, a gente sabe que política ela é feito muito de pesquisas internas, né? Para consumo interno, para consumo do partido, para consumo dos pré-candidatos. Em certo momento, durante toda a enchente, o senhor apanhou e não foi pouco de parte da imprensa. O senhor chegou a cogitar em não concorrer à reeleição? Olha, deixa eu te dizer o seguinte, eu anunciei a minha pré-candidatura no dia 15 de abril, 12 dias antes de começar as chuvas no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Realmente a enchente chegou no dia 30, né? Eu suspendi toda a conversação política, né, naquele período das enchentes e só voltei a conversar de eleição quando nós tínhamos as datas marcadas de convenções e aí tinha que conversar de eleição. Se eu não tivesse dito lá no dia 15 de outubro, de 15 de abril que eu era candidato, talvez eu pudesse, olha, tia, a melhor contribuição que eu tenho para rebaixar esse debate, né, que eu acho que foi um debate rebaixado do ponto de vista de buscar culpados na eleição e não buscar soluções, talvez até isso acontecesse. Mas como eu tinha anunciado, aí eu tinha razão dobrada para poder concorrer. Então, depois que eu anunciei ver as enchentes, isso nunca mais passou pela minha cabeça, não? Ou seja, eu disse, olha, eu não sou culpado, e por outro lado, né, eu não sou covarde para dizer o seguinte, bom, eu quero debater esse tema na eleição, para ganhar, para perder, eu quero debater esse tema. Foi o que nós fizemos, não. Foi colocar com clareza o que aconteceu, o sistema mostrou-se insuficiente nas enchentes, e foram múltiplas falhas no sistema, e que só tem um caminho agora, reconstruir emergencialmente, reconstruir um sistema mais robusto, novo, que nós já contratamos também um estudo, bom, e proteger a cidade, porque sem proteção da cidade a população fica insegura e os investimentos vão embora. Então é isso, viu, Paulo? Não? Bom, e para fechar, eu gostaria de lhe ouvir a respeito de uma perspectiva em relação à nova composição da Câmara de Vereadores, dos 35 parlamentares, então, que compõem nessa primeira eleição pós-redução de uma cadeira. 21 são reeleitos, 14 eleitos pela primeira vez. O MDB está ali junto com republicanos, PP, PSDB, com 3 cadeiras e... Falando na composição feita para a sua eleição, MDB, PP e PSD que conquistaram cadeiras somam 7 vereadores. O que o senhor espera e como articularia dentro dessa composição de Câmara de Vereadores para a sua gestão? Não. Tu está errado nisso, Sabrina. Nós somos 8 partidos nessa coligação. Perdão, então, me corrija, por favor. Não. Nós temos uma grande maioria aí de vereadores, começando pelo PL, que fez 4 vereadores, o Podemos fez 2, então nós temos o PL com crescimento para 4 cadeiras. Bastante grande. E temos aí um crescimento da oposição, né, porque a oposição tinha 10 vereadores, acho que passou para 12. Nós temos 3 vereadores do PSDB que são vereadores parceiros também, que tiveram conosco em todo esse processo. Nós temos um vereador do PDT também, que foi eleito. Então, se nós formos reeleito prefeito da cidade,
eu vou fazer aquilo que eu sempre soube fazer bem, que é um diálogo franco com o Legislativo, porque na democracia, ao fim e ao cabo, a palavra final sempre é também do Legislativo, né? Então, tu não governa sem uma articulação com a Câmara de Vereadores. Então, nós vamos tratar disso agora na reeleição, do ponto de vista de envolver os partidos que estão conosco, vamos buscar novos apoios. E tão logo terminar a eleição, se nós somos reconduzidos, eu vou fazer aquilo que eu fiz na eleição passada. Vou reunir com a base e vou reunir com os independentes, sempre disposto a conversar com a oposição naquilo que a oposição tem a pauta, né? Porque eu acho que eles são legítimos também, porque quem foi eleito pela oposição também representa a população. E penso que o dever do eleito, se for eleito, é fazer o que eu fiz. Olha, sou prefeito de quem votou conosco, quem não votou, quem absteve de votar. Quem se elege passa a ser prefeito de todo mundo, né? Não é prefeito de uma parte que se elegeu. Então, agora, nesse momento... O senhor mencionou já Alô? O senhor mencionou o PSDB, né, do governador Eduardo Leite, que no primeiro turno estava com Juliana Brizola. O senhor já considera certo este apoio? Eu não conversei com ninguém, Sabrina. Hoje levantei cedo de novo e vou começar essa articulação hoje. Vou conversar com o PSDB municipal, sim, do qual o seu presidente, o Moisés Barbosa, é vice-líder do governo, né? Tem uma relação muito próxima com eles, participam do governo, né? E vamos conversar com eles, né? A conversa vai ser no PMDB, no PSDB municipal, e se for necessário, vou conversar com o PSDB estadual também, né? Tá certo. Obrigada, prefeito Sebastião Melo, do MDB, que vem hoje no no dia seguinte à eleição. Obrigada por nos atender e parabéns pelo resultado nas urnas. Obrigado, viu? Um abraço para vocês e um abraço aos nossos ouvintes, tá? Saúde e paz, tá? Tchau.